Fala, amigos do Lance, estamos aqui diretamente de Lima, do Peru, uma conversa super especial com o Paulo Autuori, um grande nome do futebol brasileiro, técnico super importante em nossa história, que está atualmente trabalhando aqui no Peru. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito bom estar com você aqui. Prazer é meu, sempre satisfeito em poder falar de futebol e aprofundar em temas tão importantes, na minha perspectiva, para o futebol brasileiro, especialmente. A gente acompanhou de perto essa semana a grande final da Libertadores, com duas grandes equipes de futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, que no cenário da América do Sul são os dois grandes elencos, nesse momento muito importante. Como é que você viu essa decisão que acabou com a vitória do Flamengo? O que eu vejo nesse momento é que são dois clubes, por exemplos de gestão, né, e que, por total merecimento, têm, nos últimos anos, ganhado aí, de forma clara, autoritária, né, vamos dizer assim, e evidente. Então, acho que foi merecido os dois estarem nessa final. Mais uma do Flamengo em Lima, né? E qualquer um dos que fosse vencedor seria por merecimento total. E a gente teve na beira do campo dois técnicos de estilo diferente, nacionalidade diferente, né, que mostra a pluralidade do nosso futebol. Mas sobre o Felipe Luiz, que foi o campeão, é claro que qualquer time poderia ter sido, né, o grande vencedor. Mas sobre o Felipe, como é que você analisa esse início de carreira dele, muito novo e começou muito bem no Flamengo? Eu acho que esse título coroou esse trabalho dele, né? Aí, para mim, foi complicado, porque trabalhei com o Abel como jogador em Portugal. Era numa equipe Penafiel e eu estava no Vitória de Guimarães e eu levei para lá. Então, conheço bem, tenho satisfação. Sempre foi um grande profissional e está com uma carreira brilhante como treinador. E o Felipe também, nunca trabalhei com o Felipe, mas sempre falamos, sempre trocamos ideias. Sabe que o Felipe é um detalhista, né? Mergulha no futebol como ninguém. Então, por vezes, trocávamos ideias aí sobre estratégias, vivências de futebol. Então, além de merecimento, dois amigos ali. E fico satisfeito com qualquer um que ganhasse, né? A gente precisa valorizar mais no Brasil o fato de chegar à final. Por vezes os jogos finais são decididos por um lance circunstancial, porque o equilíbrio é grande. Acho que nesse jogo o Flamengo, de maneira muito clara, especialmente no primeiro tempo, foi mais, jogou mais. Segundo tempo, acho que não foi tão bom quanto esperávamos, mas é normal, jogos decisivos assim, quando passa, porque os níveis de ansiedade e a vontade de ganhar supera, às vezes, né, o lado racional, né, e você deixa de fazer coisas. Mas eu acho que o Flamengo foi mais próximo daquilo que o fez chegar à final. E por isso, creio que foi merecido. E ainda sobre essa decisão, o Danilo se tornou o grande herói desse título, né? O Danilo que foi campeão da Libertadores pelo Santos, foi para a Europa, se consolidou como um grande defensor, volta para o Brasil, escolhe o Flamengo como um time para chamar de seu e é o grande herói dessa conquista. Você acha que o gol, esse feito, torna ele agora um grande ídolo do Flamengo? E como é que você vê, talvez até o Danilo numa possível Copa do Mundo ano que vem, né? Eu não sei, um gol desse, para qualquer jogador, fica marcado. Né? Foi uma situação tão clara no Flamengo, eles ganharam pela quarta vez a Libertadores e ele ter sido o jogador que fez o gol e decidiu o jogo, logicamente fica marcado. Né? O Danilo tem estado aí já em algumas seleções. Mas o grande lance do futebol é que, às vezes, o roteiro da história do futebol é algo inexplicável, inesperado e que faz isso, por vezes, né, acontecer. Eu acho que esse é o grande lance que faz o futebol ser a paixão que é no mundo todo, né? Em tudo. É certo que quem tem mais equipe, quem tem melhores jogadores individualmente falando, que podem ser desequilibrantes em um partido, em um jogo decisivo, mas o futebol, de repente não, com certeza é o único desporto coletivo em que o imponderável rola e que aquele menos capacitado, pelo menos no momento, pode ganhar o jogo. Já vimos várias vezes isso acontecer e isso é que faz com que seja a paixão que é no mundo todo.
E Paulo, você já está há um tempo fora do futebol brasileiro, né? E a gente tem essa discrepância de valores, principalmente com o investimento do futebol lá no Brasil, diferente dos outros países da Sul-Americana. Como é que faz para competir? Como é que você trata essa discrepância, principalmente no quesito de contratação, né? Você foca muito mais na base. Como é que funciona para vocês equivalerem um pouco o investimento? Eu acho que o grande lance do futebol também, cara, e o que eu penso eu conheço vários profissionais de várias nacionalidades vitoriosos e que têm uma ideia de jogo diferente, metodologia de treino diferente. Esse é o grande lance. Então não dá para dizer o que eu faço é o melhor. É melhor dizer o que eu faço é aquilo que eu acredito. Se é o melhor ou não, eu não acredito nisso. Então, acho que tudo tem a ver com a parte econômica do país também. O Brasil já se estabilizou há algum tempo, em relação aos outros países da América do Sul, tem uma força, porque é um país com potencial incrível, em termos gerais, industrial, em termos de agricultura, agropecuária, e não só, outras coisas. Então, é um país forte. Agora, eu prefiro dizer que hoje o Flamengo e o Palmeiras são essas potências aí, de maneira evidente, porque partiram por uma gestão consciente, séria, né? E nisso eu jamais vou deixar de elogiar o Bandeira, né? Quando falo do Flamengo, porque já tenho muita idade, né? Mas sempre escutava isso, pô, quando o Flamengo fizer as coisas certas, ninguém vai ser inalcançável, pela quantidade de torcedores que tem pelo Brasil todo. Isso nunca rolava, né? Eu acho que ele teve a coragem necessária para fazer, foi por vezes criticado porque não ganhava, mas eu acho que na Libertadores de 2019, acho que a torcida do Flamengo reconheceu isso de uma maneira muito legal, né? Quando ele chegou ali, foi ovacionado, porque reconhece a capacidade que teve de juntar uma equipe muito forte, com o Fred Luz também, e outros, e ter a coragem de seguir uma lógica de gestão, e este processo, por ser lógico, é um processo, por vezes vai haver aí um conflito entre acertar o clube, um aspecto financeiro e econômico, para que no futuro tenha estabilidade por muitos anos, ou ser populista, como sem dúvida é a maioria dos dirigentes brasileiros. Muito populismo. E tu é um técnico estrangeiro aqui no Peru. A gente tem o principal técnico mais longevo do Brasil, também um estrangeiro, com Abel Ferreira. Queria primeiro entender como é que é trabalhar fora da tua cultura no ambiente de futebol, e depois trazendo um pouco mais para um outro gancho. A gente tem um técnico estrangeiro na seleção brasileira também agora. Queria entender as diferenças de cultura em cada país para um treinador, e se você concorda de ter um estrangeiro à frente da maior campeã do mundo. Bem, vamos lá, vamos por partes. Eu completo 50 anos de futebol. Comecei em 75, passando por várias funções, como treinador principal, porque fui muito tempo assistente, fui para Portugal como auxiliar, como treinador principal desde 87. São 38 anos aí, e 50 de futebol. Desses 50, 27 anos eu vivi fora do Brasil e trabalhei fora do Brasil. Estou completando o 27º esse ano aqui. Então seria um hipócrita muito grande de falar sobre estrangeiros entrando no nosso país, seja para que setor profissional for, mas especificamente no setor profissional onde eu trabalho. E sempre fui muito bem recebido nos lugares onde passei, com uma perspectiva muito boa do profissional brasileiro. Perdão. Então, cara, eu vejo isso com naturalidade, muito mais no mundo de hoje, globalizado, em que os estrangeiros estão espalhados aí por todo o país. Eu vivi isso na carne
em 1997, 96, 97, quando eu estava no Benfica, e foi o primeiro ano da Lei Bosman. Então, naquela altura, naquele tempo, eu tinha 13 nacionalidades diferentes no Benfica. E a crítica, em termos de imprensa e de torcida, era algo absurdo. Passam-se os anos, eu vou ver o Porto ser campeão sem um português no 11, o Benfica igual, o Sport igual. É assim a vida. E depois, em relação à seleção brasileira, nós não estamos falando de um treinador, estamos falando de um vitorioso, né? Multicampeão. É uma pessoa que, embora eu não o conheça pessoalmente, mas todos aqueles que o conhecem sabem perfeitamente que tipo de pessoa é. Boníssima, caráter. E depois um treinador, a carta cabal. Já foi campeão com clubes que têm jogadores do mais alto nível. Então sabe trabalhar com essa diversidade de jogadores. Eu me lembro muito bem, creio que a última, posso estar errado aqui, mas quando voltou para o Real Madrid na última passagem, voltou a ser campeão várias vezes, me lembro que um dia falaram, porque o Courtois ia bater um tiro de meta e batia longo. Por vezes o Real, não eram poucas vezes, que não marcava a saída de bola do adversário com pressão alta. Subia assim o bloco, um passe de retorno para o goleiro. E perguntaram a ele, eu vi essa entrevista, e ele falou mesmo, veja bem, eu tenho um centroavante inteligentíssimo, Benzema. Tem o Rodrigo de um lado e o Vinícius do outro. Se o Rodrigo e o Vinícius têm 30, 40 metros de espaço para jogar à frente, eles são mortais. Então, isso por si só já diz que é um treinador que trabalha com a característica dos jogadores que possui. Não é um treinador preso a uma maneira de jogar. Isso quer dizer o quê? Que tem repertório para trabalhar de diversas maneiras. Então, acho que para a seleção brasileira ter um profissional desse nível é motivo de orgulho. Entendeu? Motivo de orgulho. E eu acho que está muito bem entregue, porque é um jogador que pode trabalhar com os melhores jogadores do mundo, que cria um ambiente, uma atmosfera interna muito legal. E isso significa o seguinte, que para mim, qualquer profissional, em qualquer setor que estiver envolvido, quando vai para uma conjuntura diferente, sabe ler o contexto, aonde que eu estou metido, o que impacta culturas distintas, hábitos, costumes, ok? Eu não vou ferir meus princípios e valores morais, mas vou saber adaptar meus conceitos profissionais àquela realidade, daquele contexto, para poder ter êxito na minha vida pessoal e profissional. Então, eu já vi muitos treinadores em lugares distintos aí que apenas repetiam aquilo que faziam no seu país. Treinadores de nome, falo isso fora do Brasil, e que não alcançaram nada, porque, de repente, não tiveram a humildade para ler o contexto e entender que teriam que alterar algumas coisas, não ferir os seus conceitos, mas adaptá-los àquela nova realidade. E ainda sobre seleção, a Copa do Mundo está batendo na porta no ano que vem, e o torcedor brasileiro sempre fica na expectativa do Neymar, né? O Neymar agora tem uma atenção especial com a parte física desse seu retorno ao Brasil, lida diariamente, né, com tratamentos, mas todos sabem da qualidade que ele tem. Né? Por sua experiência, você acha que o Neymar, bem fisicamente, é fundamental para a seleção buscar o grande título mundial? Eu acho que o Ancelotti já respondeu isso. Ele precisa estar bem fisicamente. E bem fisicamente precisa jogar, precisa se cuidar. Que o Neymar é um especial, alguém duvida disso no mundo? Não creio. Agora, ele precisa passar a imagem que gosta realmente do futebol, né? Entendeu? Que quer isso. Ele bem fisicamente, é óbvio que é um tremendo aporte para a seleção brasileira, ou qualquer seleção, qualquer equipe do mundo. Porque é um talento que todos sabem perfeitamente. Então, mas o Ancelotti já respondeu isso. E aí não há que ficar especulando muito. Respondeu se estiver em 100% das suas condições. E é um campeonato mundial. Normalmente você tem que levar quem está
na sua melhor forma desportiva, são importantes. Quando eu falo em forma desportiva, não é forma física, porque são 4 aspectos, 4 vertentes importantes. Parte técnica, que é a qualidade do jogador, é inata, é dele. Parte tática e estratégica, aquilo que ele faz para o coletivo da equipe. Parte física e essa aqui que hoje em dia é fundamental, que é a parte mental. Você está no mundo competitivo e a força mental, você pode até ser menos qualificado do que o seu oponente, mas se você tiver mais força mental do que ele, você é capaz de superá-lo, mais ainda no futebol, porque é aquilo que falamos, o futebol é o único desporto coletivo que te permite ser menos qualificado que o teu adversário, teu oponente, e você batê-lo, vencê-lo, tanto individual quanto coletivamente. Então, acho que o Ancelotti já respondeu isso e não há qualquer tipo de especulação da nossa parte como profissionais, temos que apoiar isso. E Paulo, você tem uma carreira extensa já. Quando você começou a seleção brasileira, quase como uma unanimidade no cenário mundial, né? Agora pentacampeã mundial no começo de 2002, e depois a gente teve essa decadência, entre muitas aspas, a seleção sem período sem títulos, esse ato, um 7-1. O que você considera que teve de consequência para esse gap entre o futebol brasileiro ser uma unanimidade e agora já está nesse período de transição? Você acha que faltou uma reformulação? Como é que está essa situação? Olha, eu te asseguro que a visão que todos do mundo do futebol fora do Brasil têm do Brasil ainda é a mesma. É uma potência. Ou seja, é o único país no mundo que tem, ainda tem, por mais que alguns queiram dizer, não é mais como antigamente. Essas comparações são odiosas. Não dá para você comparar um contexto completamente diferente com o dia de hoje. Entende? Pô, o fulano não jogaria. Não, o gênio, ele é gênio em qualquer circunstância. Por isso é genial. Então, pô, quem era genial no passado e se jogasse nos dias de hoje, seria genial também, porque é encontrar algo diferente, é o que os faz serem diferentes. Então, o Brasil é o único país no mundo que tem quantidade e qualidade, ou seja, uma mudança de geração não é tão difícil como em outros países. Acho que aqui na América do Sul, tanto o Brasil quanto a Argentina tem essa facilidade, os outros não têm. E se você vai ver, a Alemanha, a dificuldade que passa, a Itália, a própria Espanha teve, okay? A França não tem hoje, em função das colônias africanas que abastecem de maneira muito qualitativa e quantidade também, mas a grande maioria das seleções aí no mundo tem dificuldade dessa mudança geracional. O Brasil não. Por isso a pergunta que eu faço: o Brasil necessita de 9 vagas para estrangeiro? O futebol brasileiro precisa disso? Okay? É uma pergunta que está aberta aí para debate. Eu tenho a minha resposta, entende? Mas eu coloco ela porque não é dizer eu gosto, eu quero isso. É necessário? Então, se você vai ver, os clubes brasileiros sempre, alguns mais, até por característica, outros mais por necessidade, mas sempre lançaram jogadores mais novos do que o resto do mundo. Hoje já estão sem espaço, entendeu? Por quê? Vamos pensar um pouco nisso. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma no Brasil. Acho que a visão ainda por aí, pelas minhas andanças por esse mundo, graças a Deus, tive essa bênção, né, de poder trabalhar na minha profissão em lugares distintos. Ainda é de muito respeito e admiração ao futebol brasileiro. E sobre base, agora para encerrar um pouco desse tema que a gente está falando, a gente vê muitos jogadores sendo lançados no Brasil e vendidos muito cedo. Então a gente tem o exemplo do Estevão agora brilhando no Chelsea, e a gente também tem o do Vitor Roque, que pingou um tempo no Barcelona e voltou. Você acha que eles estão saindo muito cedo? Eu queria entender essa transição. Você acha importante também eles voltarem para o Brasil, às vezes, para retomar o melhor nível técnico e ter um pouco mais de espaço? Como é que você vê essa transição hoje no futebol brasileiro? Eu vejo isso de uma maneira muito clara, cara. A minha visão de vida sempre foi holística, né? Sistêmica. Eu vejo o todo. Eu não acredito em coisas isoladas. Exemplo, o futebol brasileiro já se teve muito boas ideias, mas eram colocadas em prática de maneira
isolada, ou seja, o solo não era fértil para que elas pudessem florescer, entendeu? E se perdeu muito boas ideias aí, porque não se tem a visão do todo. Isso para mim é muito claro. Eu vejo as coisas da seguinte maneira: como está o mundo hoje, em termos de globalização, em termos do aspecto financeiro, do aspecto econômico dos países, entende? A maior parte dos clubes brasileiros precisam vender esses jogadores para poderem se manter aí com um nível financeiro e econômico sem passar por problemas, né? Não podemos esquecer que toda essa onda aí de SAF, falavam de SAF como se fosse a salvação do futebol brasileiro. Não é um mecanismo a mais, um instrumento a mais para todo o processo do futebol, para o mercado, entendeu? Tanto é que algumas não deram em nada e vão continuar a não dar, não essas, outras que possam entrar, e outros clubes, como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que se mantém como uma instituição associativa, mas com uma gestão corporativa, entende? Que gera uma seriedade na gestão e faz com que tenham essa saúde financeira e econômica espetacular que ostentam nesse momento. Entende? Então, se sai muito cedo, porque muitos clubes precisam. O ideal, que eu acho que não existe o ideal na vida, era que pudesse se manter um pouco mais aqui, desse um pouco mais de retorno desportivo aos clubes que tanto investiram nele, e continuasse seu desenvolvimento aí para depois saírem com uma maturidade, não só futebolística, mas também de vida, né? Melhor. Senão, muitos batem e voltam. Então, hoje, na formação aqui, você tem que estar preparando os jogadores mais novos para entenderem o nível de exigência profissional que vão encontrar, né? Terem uma ideia de jogo mais próxima daquilo que as demandas, as exigências do futebol atual necessitam, entende? Ou seja, creio que o Brasil nisso evoluiu. Hoje já se pensa o futebol de uma maneira um pouco diferente, tenta se jogar de maneira mais próxima daquilo que se faz. Agora, se nós pararmos para pensar, quando se fala do futebol atual, posse de bola, que se fala tanto hoje em dia, o futebol brasileiro sempre teve. As pequenas sociedades aí, triangulações, o futebol brasileiro sempre teve triangulações, né? Ou seja, lateral direito, ponta direita, ou extremo direito, ou externo, como queiram. Eu acho que é outra tolice esse conflito de nomenclatura. Eu sou do tempo que a gente falava aí, bicho, tá legal, tudo bem? Hoje, não, é bro aí, bro. Eu não falo bro, continuo falando bicho, mas eu entendo bro. Entende onde eu quero chegar? Você tem que se adaptar ao contexto. Senão você joga âncora em águas passadas e fica lá. Que é a diferença entre o ser idoso, que eu sou, e ser velho. Entendeu? O velho deixa a âncora lá em águas passadas e vive só daquele tempo quando as coisas já são diferentes. Então, eu acho que é importante se ver as necessidades que alguns clubes têm de vender cedo para poderem se equilibrar minimamente em termos financeiros. Não vamos esquecer que há clubes no Brasil hoje ainda com uma dívida aí que é impagável. Aqui não está se falando tanto nisso, né, cara? E continua a irresponsabilidade de estar com essa dívida, não pagar aqueles que estão ali, está contratando. Não preciso falar exemplos que estão aí, claro, evidente. Então, esse lance de SAF não pode encobrir isso, de maneira alguma, até porque SAFs entraram ali no Brasil e passou com o Vasco, por exemplo. Para finalizando já, agradecer ao Paulo mais uma vez pela oportunidade, queria falar sobre esse momento aqui no Esporte Cristal, né? A gente está falando na véspera de jogo importante, como é que você se sente aqui com esse carinho do povo peruano e, claro, no seu clube? Me sinto muito bem com o povo peruano, sempre foi um povo muito alegre, bem alegre mesmo. E sempre me tratou muito bem, independente de serem torcedores de outros clubes, né? As potências aqui, Aliança, Laú, Cristal, outros clubes como o Melgar, que trabalham muito bem. Sempre fui muito bem recebido aqui, querido, agradeço, que eu tenho que pagar isso com trabalho, com rendimento,
né? Mas o meu trabalho aqui sempre foi no Cristal, especialmente, que é um clube formador, né? De desenvolvimento do jovem. Hoje o nosso grupo de jogadores aí, quase que 80% e 90% do seu grupo de jogadores é formado no próprio clube. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer, desenvolvimento de jogadores, né? Acho que a equipe cresceu ao longo da temporada, o Laú ganhou com mérito aí o campeonato e agora estamos na disputa para o segundo lugar contra equipes que têm jogadores com muito mais experiência, outras com bastante estrangeiro, né? Não é o nosso caso, nós temos uma equipe jovem, em termos de grupo, né? E alguns jovens. Temos aí um que é considerado na América do Sul um jogador sub-17 com mais potencial, que é o Maxi Loren, um extremo esquerdo. Temos o Ian Wisdom, que é um jogadoraço. Eu chamo ele de Juninho Paulista porque a figura dele é muito parecida. O primeiro dia que eu meti o olho nele, eu falei, cara, pô, Juninho. Igual, não estou falando de futebol, estou falando de aspecto físico. Mas, como futebolista, é excelente. Jogador que está sempre em movimento, muito técnico, consegue pensar bem e executar aquilo que pensa. E hoje o fundamental é isso. Não alcança executar bem sem pensar aquilo que vai fazer. Então, hoje é importante pensar e executar bem e rápido, porque os espaços são bem mais reduzidos. Então, estamos aí. Amanhã temos um jogo com o clássico, né, com a Aliança. Quem passar vai encontrar o Cusco, e aí quem passar está no segundo lugar e com a vaga direta na fase de grupo, né? Vamos ver. O importante é que já estamos na Libertadores, mas se entrarmos na fase de grupo será bem melhor. E Paulo, para fechar aqui da nossa parte, você é uma pessoa com uma carreira muito extensa no futebol, não só no Brasil, você estava explicando para a gente aqui antes da entrevista. Seus trabalhos no exterior, a gente teve o Thiago Nunes nessa Libertadores também fazendo um trabalho com a LDU. Eu queria entender de você o que falta para os técnicos brasileiros darem esse salto, não no cenário sul-americano, mas para a gente ter uma presença também na Europa, quem sabe numa Champions League, nos clubes que são protagonistas do cenário internacional. Eu acho que aqui, em termos de América do Sul, e não só, América do Norte, ali no México, também fazendo um excelente trabalho de Jardine, né? O Thiago foi muito bem, passou aqui pelo Cristal, teve na U do Chile, na Católica, perdão, e agora está no Equador, chegou aí a semifinal da Libertadores. Acho que isso começa a abrir espaço para o treinador brasileiro dentro da América do Sul. Eu acho que vai ser inexorável nós termos aí jovens que possam trabalhar dentro das exigências e das demandas do futebol atual, né? Acho que é outro... Não consigo entender isso, esse conflito da geração, falar dos jovens, ou dos jovens falarem dos mais... Acho que eu não consigo ver conflito, por exemplo, entre teoria e prática. Acho que são complementares. Não consigo ver conflito entre o intuitivo e o elaborado. São complementares. E aquilo que falo, acho que tem muitos treinadores já da minha geração aí que tem muita coisa a aportar para o futebol brasileiro em funções distintas que não só de treinador de futebol. Acho que os clubes, especialmente esses que viram SAF, tem que ter alguém aí com a vivência necessária e a capacidade de trabalho, lógico. E temos um montão de treinadores aí da minha geração, com mais idade, que podem aportar muitíssimo para o futebol brasileiro.